Boa tarde, pessoal. Boa tarde a toda a gente que me assiste nesse preciso momento. Daqui falar para vocês, Fábio Neto. É meu nome verdadeiro, é meu nome de registro. Mas também sou o vosso colega rico. Eu prefiro que seja assim. Este é o nome da página, o colega rico. Dizer que hoje, assim que eu acordei, fiz o que tinha que fazer. Quando a pessoa levanta, cuidar, né, de onde você dorme, do lugar em que você dormiu, cuidar da higiene pessoal, essa coisa toda, e tomar o meu pequeno almoço. Mas fica relaxado, fique tranquilo, que o pequeno almoço aqui a que eu me refiro é mesmo o pão e o chá. Tá tudo bem. Poderia ser, né? O pão com queijo, fiambre, chourição, essa coisa toda. E não é mal ter um pequeno almoço desse jeito. Não é mal, tá tudo bem. Mas, pelo menos, é o que eu tive. E dou graças a Deus por isso. Mas, esse vídeo é em sentido de um convite à reflexão. Porque depois de eu fazer tudo aquilo que eu disse após eu acordar, eu sinceramente sentei na minha cama novamente, segurei um caderno, está aqui o meu caderno, está aqui, acho que vocês conseguem ver, mas foi assim mesmo, sem programar nada, foi sentindo, fazendo. Peguei a minha caneta, esta aqui, minha caneta, e simplesmente me bateu assim uma insatisfação sobre o estado da nossa nação. Uma insatisfação que tem um foco. Essa insatisfação tem o foco econômico-financeiro. Mas não só. Esse é o foco. Mas ela não se prende somente aí. Porque a questão econômica financeira também abrange outras áreas, outros setores da nossa vida em sociedade. Então, eu me fiz, me fiz a primeira questão. Tanto até que foram só 3 questões, mas comecei por colocar a primeira, porque é a que eu tive. Então, a primeira foi: a geração dos nossos pais viveu o que tinha de viver? Essa foi a primeira questão que eu me fiz. A geração dos nossos pais viveu o que tinha para viver? Em minha humilde resposta,
Eu sinto que isso foi equilibrado. Isso foi equilibrado. A geração, pelo menos eu vou falar dos meus pais. Viveu mais ou menos o que tinha que viver, mas mais ou menos como? Mais ou menos no sentido de que eu sinto que o que as pessoas basicamente devem viver, as pessoas não vivem. Então estou a falar de quê? Estou a falar de condições mínimas, básicas. Eu sinto que, pelo menos os meus pais, não foi assim acima da média. E eu não vou dizer que foi terrivelmente, mas momentos difíceis houve. Até onde eu sei, houve. E até onde eu consegui, até onde a minha consciência foi para imaginar, até onde a minha mente foi para analisar, porque somos a nossa consciência. O que está na nossa consciência, o que está na nossa mente, o que é os nossos princípios, valores, o que a gente valoriza, faz o que nós somos. E como eu disse no princípio do vídeo, me fiz 3 questões o dia de hoje. Eu já disse a primeira, que foi se os nossos pais viveram o que tinham que viver. E a minha resposta, como eu disse, foi nem acima da média. E eu não vou dizer, no meu caso, não vou dizer só terrivelmente. Não. Essa é a minha humilde resposta para a primeira questão que eu mesmo me fiz. Então, partindo para a segunda questão que eu me fiz. A segunda questão foi: a nossa geração está a viver a média de condição de vida que tinha de viver? Essa foi a segunda questão que eu me fiz no dia de hoje. Vou repetir. A nossa geração está a viver a média de condição de vida que tinha de viver? A minha resposta para essa questão é não. Não. Quando digo nossa geração, falo propriamente da minha, começando comigo. Eu sinto que a gente não está a viver o que é para a gente viver. E então, o que que a minha geração, o que a nossa geração tem que viver e não está a viver? O básico. O básico. Eu me refiro ao básico. Então, a nossa geração, começando comigo, não está a viver o que tinha de viver. Então, eu vou partir para a terceira questão que eu me fiz. Poderiam surgir várias outras questões, mas essas foram as questões que me apareceram e foram só 3. Foram só 3. Parei por ali, não escrevi mais, mas
Isso é o que eu senti. A terceira foi: existe esperança, existe esperança para as novas gerações. Vou repetir a terceira pergunta. Existe esperança para as novas gerações? A minha humilde resposta para essa pergunta que eu mesmo me fiz ou que me apareceu é que sim, existe. Para algumas outras pessoas, né, não há mais esperança. Não há mais esperança. Para algumas outras pessoas, já não há possibilidade de dar passos. Para algumas outras pessoas, para algumas outras pessoas não há recurso, não tem como caminhar mais, porque de fato, eu concordo, para a gente dar alguns passos, é necessário que hajam recursos. Sim, isso é verdade. Mas eu, na minha pessoa falando, acredito que há esperança. Então, nesse vídeo, eu gostaria de chamar a atenção principalmente para os pais e mães. Principalmente para os pais e mães. A esperança a que eu me refiro começa dentro da educação. Eu sou de opinião que os pais devem colocar os seus filhos na escola desde a fase da iniciação ou até uma certa classe. Não que, por favor, não me entendam mal, por favor, pais e mães, por favor, não me entendam mal. Não que os seus filhos não podem terminar o ensino médio, não que os seus filhos não possam terminar o ensino superior ou os outros graus, não que não possam atingir esses outros graus acadêmicos. Não, podem atingir sim. Mas eu acredito que quando o ser humano, porque uma criança é ser humano, um jovem é ser humano, um adulto é ser humano, um mais velho de idade é ser humano. Então, quando o ser humano atinge a consciência, quando tem a percepção de que tem uma consciência, então aí o ser humano pode fazer coisas extraordinárias, coisas excelentes, maravilhosas. Então, como eu estava dizendo, né, dos pais e mães, não vou dizer só pais, porque existe a realidade de que os filhos vivem só com os pais e existe a realidade de que os filhos vivem só com a mãe. Então,
eu digo que há esperança das próximas gerações viverem o que têm de viver. E o que é que significa as próximas gerações viverem o que têm de viver? As outras gerações terem que viver o que precisam viver significa viverem o necessário. O necessário. Eu tenho esperança nisso. Eu acredito nisso. É a minha crença. Possa ser que vocês, né, que me assistem nesse preciso momento, têm algum outro pensamento, alguma outra ideia, alguma outra visão. Eu respeito e o mundo se faz assim, com pensamentos diferentes, com visões diferentes. Então, há sim esperança. E eu digo que há esperança, mas o meu foco é essa esperança para acontecer. O que eu estou aqui tentando passar para se materializar ou para se realizar, é necessário que os pais e mães, ao colocarem os seus filhos no ATL, do ATL em diante, seja para até 7ª, 8ª, 9ª, 10ª classe, seria bom que os indivíduos, antes de terminar o ensino médio, ou antes de terminarem o ensino médio, quando atingissem a consciência da realidade ou do meio ambiente que lhes rodeia, possuírem conhecimento econômico-financeiro. Seria muito bom, seria muito proveitoso, mas isso numa visão lá mais para frente. Lá mais para frente. Não te chamar. Eu digo assim, porque lá mais para frente seria bom. Há quem possa dizer que, mas será que a minha visão é de que as crianças, no decorrer do seu crescimento, no decorrer do processo das suas idades, será que todos devem estar virados para economia, finanças, negócios, essa coisa toda? Será que todos só devem ser isso? Não é isso que eu estou a tentar passar. Eu estou a tentar passar aqui uma informação, um conhecimento de que será muito bom no futuro, porque todas as crianças têm um talento. Cada criança, há aquelas crianças que vão despertando esse talento, quer seja para a música, quer seja para as artes, quer seja para negócios, quer seja para o desporto, e aí vai. Muito cedo vão dando esses sinais. O que é muito bom, o que é muito positivo, porque eu acredito que cada ser humano tem um propósito. Cada ser humano veio para essa existência, veio para esse mundo para ser alguma coisa, para mostrar alguma coisa para esse mundo, para contribuir de alguma forma
com o desenvolvimento desse mundo. Eu acredito que todo ser humano tem algo de bom para tirar de dentro para fora. É como se fosse a sua luz. Todos nós temos uma luz que, por mais que demore, vai se manifestar. Por mais que não apareça, que não se manifesta, seja por qualquer outro motivo, mas vai chegar um momento que essa luz vai se manifestar. Eu acredito nisso. Eu sei o porquê que eu estou dizendo. Então, a minha visão é de que seria muito bom lá mais para frente, ou para as próximas gerações, os futuros artistas saberem lidar com a economia, com as finanças, por si próprios. Será muito bom no futuro os jogadores lidarem com a economia, com as finanças, por si próprios. Será muito bom no futuro os dançarinos, os artistas plásticos lidarem com a economia e com as finanças por si próprios. Não que as pessoas não devem ter uma mentoria, não que as pessoas não devem aprender com quem sabe mais, não. O saber não ocupa espaço. A aprendizagem é um processo. A aprendizagem é hoje. A aprendizagem foi ontem. A aprendizagem é hoje. E a aprendizagem é no dia seguinte. A aprendizagem é um processo contínuo. É todos os dias. É a todo momento, a toda hora, a todo instante, é todo mês. A aprendizagem é todo ano. A aprendizagem é todo século. Em todo ou a todo momento a gente aprende. A esperança em que eu me refiro precisa ter um começo. Por isso é que eu falei dos pais e mães. Esse é o começo. Esse é o começo. Para que as próximas gerações vivam o que têm que viver. Os pais e mães são muito importantes nesse processo. E esse processo inicia-se agora. Esse processo inicia-se a partir desse momento que você aí em casa, no serviço, na igreja, na praia, se tiver, onde você estiver, se você está aqui, né? Se você tirar o teu precioso tempo, porque o tempo é muito precioso e a gente deve ocupar o nosso tempo com aquilo que vai ser benéfico de alguma forma. É desse jeito que eu acredito que o tempo deva ser ocupado. Mas não fugindo do foco da esperança para as futuras ou as novas gerações que eu estou falando aqui nesse momento. Os pais são muito importantes. Os pais e mães vai ser determinante a vossa presença para que isso se concretize. Vai ser muito importante. Eu acredito que em cada família, se não todas as pessoas, há pessoas que têm esse propósito, carregam esse propósito de ser
fazer alguma coisa que seja benéfico não só para esses mesmos seres de dentro de uma família, mas que esse benefício poderá ser para o mundo, para as demais pessoas de dentro desta mesma família. Eu acredito nisso. Acredito que ainda há coisas para se fazer. Seria muito bom para quem me ouve nesse preciso momento, ou quem me está a ver nesse momento, poder ter acesso ao que eu consigo realizar quando eu acordo. E o que eu consigo realizar quando eu acordo? Sinceramente falando, quando eu desperto, quando eu acordo mesmo do sono de manhã ou de madrugada e sento um pouquinho comigo mesmo, a primeira coisa que me vem na cabeça, na mente, não é comer. Em minha casa, as pessoas, a minha família que me rodeia, mas isso nem sempre foi assim. O que é que nem sempre foi assim? O fato de, quando eu acordo, não pensar primeiramente em comer. Não. Mas eu já fui esse tipo de pessoa. Eu já passei por isso. É que, por vezes, a pessoa sente uma fome que, pronto, de fato, a pessoa precisa se alimentar. Nós precisamos de nos alimentar. Os alimentos são muito importantes para manter o nosso bem-estar físico e também mental. Porque os alimentos têm nutrientes. Cada nutriente tem o seu valor nutricional. Mas hoje eu digo assim, não seria muito saudável jovens que me assistem e que me ouvem nesse preciso momento, pessoas que conseguiram ter consciência da realidade que nos rodeia, do meio ambiente em que a gente está. Não seria muito bom, e eu não aconselho muito, a pessoa ter logo esse pensamento ao acordar, não. Porque até a própria Bíblia, acho que no livro de Mateus, fala sobre o livro de Mateus. Tem algum capítulo que fala sobre essa coisa. Não sei se é o capítulo 6 ou algo parecido, sobre o que devemos nos preocupar, as nossas preocupações, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, onde vamos estar. Eu também tinha problemas com isso.
Mas hoje em dia eu tenho uma visão diferente. Eu tenho uma visão diferente. Em que sentido? E até porque o próprio livro de Mateus também tem uma passagem, acho que entre os capítulos 6 a 7, entre os capítulos 6 a 7, fala sobre isso. Mas seria bom as pessoas se preocuparem com o que elas pensam. Seria muito bom as pessoas se preocuparem com o que elas pensam. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Eu também passei por essa dificuldade. Qual? Da pessoa, parece que, porque nós vivemos num mundo que a gente se sente pressionado. A gente se sente pressionado. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, até as pessoas que estão caminhando para a maior idade, os mais velhos. Todos nós nos sentimos pressionados. Nos sentimos pressionados. Mas a gente primeiramente tem que cuidar daquilo que a gente coloca aqui na cabeça. O que a gente acredita, o que a gente cria, a gente pode sim realizar. Mas o que acontece? O que acontece? Seria tão bom as próximas gerações saberem o que fazer. Agora. O momento é agora. O momento para que haja alguma solução é agora. É um pouco difícil para quem me assiste, é um pouco difícil para quem me ouve nesse preciso momento. Talvez se posicionar, né? Se posicionar. Porque é verdade, as pessoas têm níveis diferentes de vida, né? Isso é verdade. Hoje em dia eu não penso assim. O meu estado atual define o que eu sou. O meu estado atual define onde eu vou estar daqui a 15, 20 anos. O meu estado atual define o lugar em que eu vou estar futuramente. Não. O nosso momento atual não define onde a gente vai estar daqui a mais 10, 15 ou mesmo 5 anos. Não define. Mas se a gente precisa fazer alguma coisa, se a gente tem que fazer alguma coisa, o momento é agora. E eu creio que a gente consegue. Mesmo não havendo mais esperança, a gente consegue. Pelas notícias, porque não é tão bom assim. Não é tão bom assim que a gente fique distante do que tem acontecido, das notícias, seja nas redes sociais, seja nos canais televisivos. Não é tão bom que a gente fique distante do que está a se passar
seja a nível nacional, do nosso país, ou a nível internacional. Não é muito bom a gente ficar distante das notícias, porque senão a gente fica meio que desatualizado, um pouco perdido. Porque às vezes uma informação do que está a se passar, onde posteriormente eu estaria, ou você que me assiste estaria, pode ser que seria de algum prejuízo, porque o que está a se passar em um outro lugar e às vezes onde você possivelmente estaria poderia ser prejudicial. Então, já sabendo disso, seria bom, seria vantajoso, acredito eu. Daí a importância das notícias, daí a importância de saber o que está a se passar em outros lugares. Então, recapitulando um pouco, a parte da atenção dos pais e, sobretudo, quando colocam os seus filhos na escola, seria muito bom, porque eu próprio sinto que o nosso povo, a nossa nação não tem educação financeira. Não temos educação econômico-financeira. A gente sabe muito pouco sobre economia, a gente sabe muito pouco sobre finanças, a gente sabe muito pouco sobre coisas relacionadas a essas duas áreas. Por que eu falo de economia e finanças? Porque o desenvolvimento das sociedades, o desenvolvimento de uma nação, o desenvolvimento de um país passa pela área econômica e financeira, pela economia e pelas finanças. Todos os outros setores de uma sociedade ou de um país também estão ligados à economia e às finanças. Então, eu creio que as próximas gerações, futuramente poderá não haver muitos problemas econômicos e financeiros se a gente tratar disso, começando com o processo de quando nós vamos para a escola. Porque a partir dali começa muita coisa. Vejamos, é muito importante que a gente saiba ler, escrever, e além do ler e escrever, é muito importante que a criança em si tenha a percepção daquilo que está a aprender. Porque isso acontece com crianças, jovens, adultos e mais velhos de idade. Às vezes a pessoa ouve, mas não entende. Porque o que a pessoa ouve pode entrar por aqui e sair por aqui. Mas o que a pessoa ouve e entende, então aquilo permanece. Então, o que eu ia dizendo, todos esses processos do ler, escrever, ter entendimento daquilo que se aprende, da matéria, né? Tudo isso faz parte do processo de aprendizagem. E eu concordo que tudo isso é benéfico para nós seres humanos,
mas até dada altura. Até dada altura. Como assim? Eu defendo que as crianças devem ir para a escola. E eu já disse isso anteriormente. Não que eu esteja a ser tão repetitivo, mas você vai entender aquilo que eu estou tentando passar nesse vídeo. Você vai entender. Porque o meu foco é de que as futuras gerações não tenham problema com a economia, não tenham problemas econômico-financeiros com a economia e as finanças. Esse é a minha maior visão, é essa. Então, quando a gente vai para a escola, desde tenra idade e tudo mais, é muito necessário a gente aprender as matemáticas, a língua portuguesa, ciência da natureza, o estudo do meio. É muito importante a gente aprender geometria, desenho. É muito importante a gente aprender todas essas disciplinas. Mas a questão do dinheiro não é ensinado nas escolas. Não é ensinado nas escolas. Mas eu não digo que não é ensinado nas escolas assim, a 100%. Não é ensinado nas escolas. Eu digo nos níveis em que seria bom já ter começado a educação financeira. Essa é a minha visão. Eu sei que você acredita numa outra coisa. Por isso que o conhecimento é dinâmico. E você é livre. Você é livre de pensar. Você é livre de pensar, de ter uma opinião. Você é livre de ter a tua análise. Eu respeito. Eu quero percebê-la. Quero perceber a tua opinião. Porque eu acredito que a minha opinião, a tua opinião, a opinião de uma outra pessoa poderia ajudar a nossa nação. Eu acredito nisso. É minha visão. Então, o que eu estava indo dizer? É muito bom as crianças aprenderem todas essas ciências, todas essas disciplinas básicas. É muito bom e é necessário. Mas, eu já disse isso anteriormente, a partir do momento em que tivermos a ver que parece que a consciência da criança, porque eu já disse e volto a repetir, a criança é um ser humano. Por isso é que até a Bíblia nos diz que por intermédio de seres que a gente subestima, que a gente acha que é incapaz ou são incapazes, a Bíblia diz que pode vir muita surpresa disso. Às vezes quem pode nos surpreender é uma criança. O que eu estou tentando passar também? Acredito que algumas pessoas já pegaram assim, né? Mas pode ser que há dúvida para algumas outras pessoas. Há um momento, não que estudar seja errado, não que, por favor, me entenda bem, não me entenda mal, por favor, interprete bem o que eu estou a passar, ou o que eu estou tentando explicar. Não que terminar os estudos seja uma coisa errada, não é uma coisa errada, não. Mas eu tenho essa visão. Chega um momento que temos que
parar um pouco de estudar algumas coisas e passar a estudar outras coisas. E as coisas em que me refiro está ligada à área de finança, de dinheiro em si. E eu até não gosto muito de utilizar o termo dinheiro, né? Não, eu gosto de utilizar o termo valor. Seria muito bom que desde pequenos as crianças fossem ensinadas a saber utilizar a questão do valor. Seria muito bom. Eu imagino que todo esforço resulta em alguma coisa. Todo esforço. E ainda mais quando você acredita, porque não existe caminho sem obstáculo. Caminho sem obstáculo não leva a lado nenhum. Caminho sem barreira não leva a lado nenhum. Todo caminho que pode dar alguma coisa tem barreiras, sim. Por isso é necessário acreditar na visão que às vezes você tem, porque de mim eu vou fazer a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, mas é sempre bom quando a gente entende o que está a ser passado, reflete, porque você é livre de pensar, você é livre de ter uma análise, você é livre de apresentar. Escreve aí, apresenta o que você conseguiu perceber. Se tem uma crítica construtiva, se tem uma crítica inteligente, se tem uma crítica pensada, se tem uma crítica ligada ao que você ouviu de mim, também apresente aí. E a gente ainda voltará a tratar sobre esses mesmos assuntos aqui na página do Colega Rico. Um forte abraço, estamos juntos, o momento é agora.